Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Saber Física. Eu gostaria de te explicar o que significa calor latente. Até agora, nós estamos falando de um calor que provoca a alteração na temperatura de um objeto. Essas duas últimas aulas que eu postei, elas falam sobre isso. E o calor que a gente está estudando, ele pode ser calculado utilizando esta equação aqui, ó, calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura, não é isso? Então este calor Q, ele provoca uma variação na temperatura da substância. Agora, nós vamos falar de um calor que, embora seja a mesma coisa, mas ganha um nome diferente, porque o efeito dele na substância é diferente. Esse calor é o calor latente. Aqui está escrito assim, que ele é a quantidade de calor que provoca transformação no estado de agregação das partículas, ou seja, ele provoca uma transformação no estado físico da matéria. Ele, quando um objeto está recebendo esse calor latente, se ele estiver no estado sólido, ele começa a entrar no estado líquido. É uma transformação, uma mudança de fase. O calor latente, ele é o calor responsável por alterar a fase, né, o estado físico da matéria. E como que a gente calcula o calor latente? É muito simples. É uma equação também simples quanto a do calor que está aqui em cima. Este calor que está aqui em cima, que é o calor que provoca alteração na temperatura, é chamado de calor, vamos anotar aqui, ó, calor sensível. Então eu posso colocar até um S aqui embaixo, ó, calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. O calor latente, vamos colocar bem aqui embaixo, calor latente é igual, como que se calcula esse calor que está provocando uma mudança no estado físico? É massa que multiplica por uma constantezinha que a gente chama de calor latente, ou de fusão, um Fzinho aqui, ou de vaporização, um Vzinho aqui embaixo. O que significa esse L, então? Calor latente de fusão ou calor latente de vaporização? Essa tabela que eu coloquei aqui embaixo, ela nos ajuda a entender isso daqui. Por exemplo, a água. Veja só, se eu olhar aqui para a água, deixa eu destacar bem aqui para a gente não mudar o nosso foco. Vamos falar aqui da água. Vamos pegar essa linha aqui, apenas, deixa eu melhorar essa linha minha. E só aqui, tá bom? Vamos falar desta linha. A água, nós já sabemos que ela tem um calor específico igual a 1, não é isso? Esse aqui é o calor específico da água. O que significa isso? Significa dizer que cada grama de água vai precisar de uma caloria para aumentar 1 grau Celsius na sua temperatura. Tem aquele detalhe que fala que essa medida vale para quando for mudar de 14 graus e meio para 15 graus e meio, não é assim? Mas isso é assunto para aquela aula anterior. O calor específico da água nós conhecemos. Já o calor latente de fusão da água, aqui está dizendo para nós que é 80. E o calor latente de vaporização da água, aqui está dizendo que é 540. Mas o que significam essas medidas? Esse 80 aqui, ele é uma quantidade de calor que cada grama da água precisa para receber quando ela está no ponto de fusão. Então, quando a água está a 0 grau, por exemplo, ela está no ponto de fusão, não é isso? Vamos imaginar que nós tenhamos aqui um cubinho de gelo aqui e ele esteja a 0 graus Celsius. Se o calor chegar aqui, ele não vai aumentar a temperatura, ele vai usar esse calor para poder derreter, para mudar de fase. Né? Aí começa a aparecer aqui algumas gotinhas de água líquida, né? Porque esse calor que está chegando aqui está fazendo o gelo derreter. Então ele está fazendo a fusão acontecer. E esse calor, então, ele ganha esse nome de calor latente. E quando se fala do gelo, que é um material constituído de água sólida, né? Ele vai precisar de 80, por isso que eu tenho aqui, ó, esse 80 aqui, ele vai precisar de 80 calorias, cada grama desse gelo precisa de 80 calorias para se fundir completamente. Então aqui o calor latente de fusão, quando fala que é 80,
Tá falando assim, ó, 80 calorias por grama, tá vendo? Cada grama do gelo vai precisar de 80 calorias para poder se fundir completamente. Já no caso do calor latente de vaporização, a água líquida, vamos imaginar que eu tenho uma porção de água líquida, né? Se ela estiver a 100 graus, ela já está no ponto de ebulição, né? Então, se eu aplicar calor aqui nesta água líquida, esse calor ele não vai fazer aumentar a temperatura dessa água, porque ela já está no ponto de ebulição. Esse calor vai ser o calor latente também, né? Deixa eu melhorar essa letra aqui. É um calor latente também, ó, calor latente, porque ele está mudando, ele vai mudar a fase dessa água e ela passa a começar a subir aqui algum vapor, não é isso? Então veja que aqui nessa região, aqui assim, a água está líquida. Já nessa região a água está subindo em forma de vapor. Aqui a água está sólida e aqui ela já está no estado líquido, não é isso? Então está tendo aqui nessas duas situações transformação de fase, mudança de fase. O calor que está provocando subir esse vapor aqui é o calor latente. E cada grama de água que está no ponto de ebulição, para virar vapor, vai precisar de 500 calorias, ó, 540 calorias, para poder mudar essa fase. Então, o calor latente de vaporização da água, né, é 540. Isso significa que cada grama de água que já está no ponto de ebulição, temperatura de 100 graus, vai precisar de 540 calorias para poder mudar de líquido para gasoso, né, para virar vapor. Esse 80 e esse 540 é o que a gente chama aqui, ó, de LF, latente de fusão da água, e aqui é LV, latente de vaporização da água. Se nós formos olhar para, por exemplo, para o cobre, aqui, ó, vamos lá, vamos olhar para o cobre, só para a gente ter uma noção. O cobre, ele, vamos lá, o cobre, ele tem um calor específico de 0,094 calorias por grama vezes grau Celsius. Isso significa que cada grama de cobre precisa de 0,094 calorias para aumentar 1 grau Celsius na temperatura, né? Isso significa calor específico. Já os calores latente de fusão e latente de vaporização do cobre são 49, o de fusão, e 1288 de vaporização. O que significa isso? Esse 49 é o latente de fusão, né? Ele significa que quando o cobre estiver no seu ponto de fusão, na temperatura de fusão dele, ele vai precisar, cada grama desse cobre, de 49 calorias para derreter, né? Que é a fusão. Se ele estiver na temperatura de ebulição, que é uma temperatura extremamente alta, o cobre tem esse calor latente aqui de vaporização. Ele precisa então de 1288 calorias para poder virar vapor, se ele estiver no líquido, né? Para poder virar vapor, quando ele estiver no ponto de vaporização, no ponto de ebulição, ele vai precisar de 1288 calorias para cada grama. Então esses valores tabelados aqui significam isso: calor latente de fusão, calor latente de vaporização, são valores que dependem da substância, água, álcool, cobre, ferro, alumínio, etc, etc, né? Cada um tem esse valor de L, que é o calor latente de fusão ou de vaporização. Para você calcular o calor latente total que uma substância precisa para mudar de fase, você usa essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equação, então, está aqui, ó. O calor latente, que é a quantidade de calor que aquela substância todinha está precisando para mudar de fase, é igual à massa dela multiplicado pelo latente de ou vaporização ou fusão. Vai depender de qual é a transformação que estejamos falando. Tá bom? Daqui a pouco eu lanço aqui um outro vídeo trazendo exercícios para vocês sobre esse assunto. E nós vamos analisar também alguns diagramas que são específicos para a gente entender esse processo. Mas olha para você ver aqui nessa tela. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, é essa tela aqui. É um diagrama que está bem recheado de informações, não é? Mais ou menos, deixa eu explicar aqui por alto para você, que no eixo vertical aqui, eu tenho
o registro das temperaturas em graus Celsius, tá bom? Então aqui, ó, menos 100, menos 50, 0, 50 e assim por diante. Aqui no eixo horizontal, eu tenho uma quantidade de calor que é introduzido na substância, tá bom? Essa quantidade de calor está registrada bem aqui, tá? Se você observar, eu tenho a linha do gráfico, ela vai mudando, né, de padrão, de inclinação ao longo da inserção de calor sobre o objeto. Mas esse calor aqui, ele está registrando o valor em kJ por quilograma, quer dizer, quantidade de calor que cada quilograma está usando para mudar de fase, tá certo? Mas estas retas que vocês estão vendo aqui, elas indicam o seguinte: quando a reta está inclinada assim, ou assim, ou assim, significa que a temperatura está aumentando, tá vendo? À medida que o calor está sendo introduzido, a temperatura está aumentando. Neste trecho aqui do gráfico, o calor é calor sensível. Aqui também é calor sensível e aqui também é calor sensível. E nesse trecho aqui, você pode observar que o calor está aumentando aqui na horizontal, ó, e a temperatura não muda. Então quer dizer que o gelo está derretendo. É o processo de fusão. O calor empregado aqui nessa região é o calor latente. Aqui, ó, também, ó, tá vendo? Precisa de mais calor para derreter a água, porque aqui é um processo de vaporização, né? No caso, vai ser uma ebulição, vamos dizer assim, né? Aqui está tendo uma transformação de fase. Por quê? Porque a água está a 100 graus e o calor está aumentando, está aplicando mais calor na água, não é? E ela não muda de temperatura, então ela está mudando de fase. Ou muda de temperatura, ou muda de fase quando recebe o calor. E quando está mudando de temperatura, o calor ganha um apelido, calor sensível. Quando está mudando de fase, não muda de temperatura. Aí o calor se chama calor latente. Mas, com os exercícios, nós vamos explorar esse tipo de gráfico aqui de uma forma mais específica, tá bom? Um forte abraço e espero que você tenha entendido o conceito de calor latente. E até o nosso próximo encontro.